Bem, boa tarde a todos. Dizer que para mim é um privilégio e uma honra poder estar aqui nesta casa, que é minha. Esclarecer que já é minha há algum tempo. Parece que havia quem não soubesse que eu era militante do PSD. Eu já fui membro durante 2 mandatos de uma Assembleia Municipal eleita nas listas do PSD, fui vice-presidente de uma secção, fui membro de uma comissão política distrital do PSD e fui membro do Conselho Nacional do PSD. Portanto, este é o primeiro esclarecimento que presto. Em relação a todo o ruído que se tem vindo a sentir, eu já tenho mundivivência suficiente para perceber que determinados nomes geram reações em alguns poderes instituídos e, portanto, não me espanta que haja todo este ruído e toda esta reação ao meu nome. Toda a gente, ou a esmagadora maioria dos portugueses e das portuguesas, sabem o que eu penso da justiça, sabem o que eu desejo para o meu país e, naturalmente, que esse conhecimento que as pessoas têm faz com que tantas e tantas vezes também me combatam. Em relação, por último, à auditoria da Ordem dos Advogados. A auditoria da Ordem dos Advogados tem que ser situada numa luta que existiu na Ordem dos Advogados, que teve a ver com as próprias eleições, uma luta que foi intensa, uma eleição que eu ganhei à primeira volta e que contra 4 adversários e que eu perco na segunda volta quando todas as listas adversárias se unem à volta da outra candidatura que saiu vencedora. Quero dizer que, em relação a essa auditoria, nunca fui chamada, o que desde logo é estranho, porque é feita uma auditoria à gestão do meu mandato, entre outros, sem que eu, que era a gestora, digamos assim, alguma vez fosse chamada a prestar qualquer esclarecimento. Após a realização da auditoria, soube dela através da comunicação social também, em novembro, foi noticiada que essa auditoria teria sido remetida para a Procuradoria-Geral da República e, portanto, é natural que, tendo sido remetida para a Procuradoria-Geral da República, que desse lugar a um inquérito. Não fui notificada de qualquer diligência ou para qualquer ato processual, não me foi pedido qualquer esclarecimento e foi ontem, curiosamente, no primeiro dia do resto da minha vida como vice-presidente do PSD, que soube desse inquérito, da pendência desse inquérito. Quero aqui esclarecer 3 ou 4 pontos que eu considero essenciais na auditoria e que eu poderia ter esclarecido na própria auditoria se me tivessem facultado contraditório. A auditoria centra-se em 3 ou 4 pontos que eu vou aqui esmiuçar, sem prejuízo depois me colocar ao vosso dispor para eventuais esclarecimentos. Primeiro, gostaria que os senhores jornalistas, quando utilizam a palavra desvio, esclarecessem os portugueses e as portuguesas de que é um desvio orçamental. Não é desvios de dinheiro, estava previsto no orçamento gastar-se uma determinada importância e gastou-se uma importância superior. Portanto, é um desvio orçamental, porque há muitos desvios e a palavra desvio tem uma conotação pejorativa e não nos podemos, pelo rigor que se exige na informação, não podemos falar, sob o meu ponto de vista, em desvio sem lhe juntar o orçamental. O desvio orçamental está explicado no parecer do Conselho Fiscal, coisa que também não foi esclarecida convenientemente.
o meu mandato e as minhas contas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal sem qualquer reserva, dando um parecer favorável e onde se explica a razão de ser do desvio orçamental, que teve como primeira razão as comemorações dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa, segunda razão, as comemorações dos 90 anos da Ordem dos Advogados, terceira razão, a aposta séria do Conselho Geral no combate à procuradoria ilícita, quarto ponto, as eleições da própria Ordem dos Advogados, que tiveram um custo superior àquele que estava previsto no orçamento, em virtude de ter havido duas voltas no ato eleitoral e de a eleição da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores não ter coincidido por alteração do regulamento dessa mesma Caixa com o ato eleitoral da Ordem dos Advogados. Segunda questão, deslocações. Se não fosse trágico, daria vontade de rir. É dito nessa auditoria que há dúvidas sobre as minhas deslocações, porque eu parto de Mirandela para Lisboa, ao invés de partir da minha residência pessoal, que à data era Valpaços. Ora bem, se eu tivesse partido de Valpaços, e para quem não conhece a geografia, para se vir para Lisboa saindo de Valpaços, tem necessariamente que se passar em Mirandela. Mas dizia eu que se eu saísse da minha residência de Valpaços para Lisboa, teria percorrido em cada viagem mais 15 quilómetros do que pondo como ponto de partida Mirandela, que era onde eu tinha o meu domicílio profissional. E eu fiz isso num exercício de transparência, exatamente por entender que aquilo que a Ordem dos Advogados deve suportar é a deslocação a partir do domicílio profissional e não da residência pessoal. Imaginem o que seria se um bastonário tivesse a sua residência pessoal em Berlim, na Alemanha, e a Ordem dos Advogados tivesse que suportar a despesa da sua deslocação da Alemanha até Lisboa, quando o seu domicílio profissional fosse, por exemplo, no Porto. É um princípio que não fui também eu que introduzi, era um princípio que já existia na Ordem dos Advogados e que foi seguido nas minhas deslocações, como nas deslocações de todos os membros do Conselho Geral ou de outros órgãos da Ordem dos Advogados, sempre que havia uma diferença entre a localização da sua residência e o seu domicílio profissional. Terceira questão, muito polémica. A Ordem tinha 200 contas bancárias. Em bom rigor, quando se ouve falar em 200 contas bancárias, pensa-se em quê? Branqueamento de capitais. Era o que eu pensaria. Pois bem, a auditoria não deixa claro, ou pelo menos quem tem divulgado a auditoria não tem esta ideia clarificada, de que a Ordem tinha 200 contas bancárias, sendo que cada uma das delegações, cada um dos conselhos regionais titulava essas mesmas contas bancárias. A Ordem, como sabem, tinha cerca de 200 e muitas delegações, tem 7 conselhos regionais e tem o Conselho Geral. O Conselho Geral é quem recebe integralmente a receita que resulta da cotização dos advogados, mas é obrigado estatutariamente a transferir 50% dessa cotização para os conselhos regionais e esses, por sua vez, têm que transferir 25% da cotização para as delegações. Pois bem, para serem feitas essas transferências, naturalmente que quer o Conselho Geral,
quer os conselhos regionais, quer as mais diversas delegações, tinham que ter uma conta bancária, sendo que o número de contribuinte é único e por isso é que se fala em 200 contas bancárias da Ordem dos Advogados. Imagino, decorrido que seja um ano sobre o meu mandato, que o atual bastonário não tenha deixado de transferir para os outros órgãos da Ordem dos Advogados aquilo que tem que transferir, até para que eles paguem as despesas correntes, e portanto eu diria que aquilo que foi tão estranhado pelos auditores de uma consultora privada contratada pelo atual bastonário, sem qualquer interferência ou audição minha, é uma realidade que deve continuar a existir, a não ser que se prossiga uma política de esvaziamento económico e financeiro de todos os órgãos da Ordem, que não acredito que esteja a ocorrer. Quarto ponto, honorários de advogados. Em relação aos honorários dos advogados, quem representa a Ordem dos Advogados em juízo é o bastonário. Não é assim porque eu o digo ou porque eu o fiz, é assim porque isso resulta de uma norma do Estatuto da Ordem dos Advogados. Nessa medida, sendo o bastonário que representa a Ordem dos Advogados, é naturalmente da sua escolha os mandatários que reúnem sob o seu ponto de vista quer a confiança em termos pessoais, que é exigida entre alguém que tem entre o mandatário e o mandante, quer os conhecimentos técnicos adequados a uma representação com sucesso da Ordem dos Advogados. Esclareço que a Ordem dos Advogados tem centenas de processos, sendo que durante 3 anos essas centenas de processos se transformam em milhares de processos. Processos que têm a ver com impugnações das decisões do próprio Conselho Geral sobre incompatibilidades e sobre outras matérias, decisões que resultam dos órgãos jurisdicionais da Ordem e que são impugnadas pelos advogados e que são contestadas pela Ordem dos Advogados, e depois um combate que no meu mandato foi muito sério à procuradoria ilícita, através da apresentação reiterada de queixas-crime, sempre que entendia que alguém que não estava habilitado estava a praticar atos que deviam estar reservados apenas aos advogados. Foi referenciado que eu paguei ao meu ex-patrono. Para esclarecer também, aproveitando este momento, para esclarecer os cidadãos e as cidadãs, patrono é aquela pessoa que patrocinou o estágio de um advogado. Não é cunhado, não é marido, não é filho, é alguém que, já agora, há mais de 21 anos atrás, me deu o tirocínio na Ordem dos Advogados. Devo também dizer que a confiança que ele me mereceu é a confiança que ele está a merecer ao atual bastonário da Ordem dos Advogados, já que, tanto quanto sei, ele continua a prestar serviços sem prejuízo de não ter sido patrono do atual bastonário para a Ordem dos Advogados. Por último, em relação à remuneração o pagamento a 2 membros do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, e penso que com isto, pelo menos que me lembre, falei em tudo. Os membros do Conselho Geral a quem foram pagas importâncias foram pagas exatamente porque prestaram serviços fora do âmbito das suas funções. Serviços esses que não podiam, sob o meu ponto de vista, que por razões que têm a ver com o sigilo profissional não posso aqui explanar, serem prestadas por outra pessoa. Mas devo dizer que não deixa de ser curioso que se fale nisso na comunicação social e não se diga que a queixa relativamente a estas matérias, que foi apresentada pelo Sr. Bastonário e pelo Conselho Geral,
contra mim no Conselho Superior da Ordem dos Advogados já foi arquivada com a nota de que não há qualquer indício de qualquer infração disciplinar. Como sabem, a tutela do direito penal é uma tutela em última ratio, digamos assim, e mal seria que, não havendo uma infração disciplinar, houvesse qualquer ilícito criminal. Portanto, agradeço muito que me tenham dado a oportunidade de me justificar.